Oi, gente. Primeiramente, eu sou a Gabriela e esse é o Fenômenos Nadalógicos. Segundamente, eu sou a Nayara. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto que é a nossa cara. Viagem. Sendo mulher, viajar sozinha. E aí, Gabi? Pode ser visto como liberdade ou solidão? O que você acha? Ai, que ótima pergunta, né? Viajar sozinha, mulher viajando sozinha. É solidão ou é liberdade? Eu já passei por todos esses dois lugares. Todos esses dois lugares é muito bom, esses lugares são muitos Esses mesmo. lugares são muitos, é verdade. Eu já viajei sozinha pensando que era solidão e eu já viajei sozinha entendendo que é uma grande liberdade. Porque viajar sozinha é um marco político, na verdade, que é a liberdade, para começar dizendo que em algum momento mulheres já não puderam viajar sozinhas, né? Literalmente. Eu não sei agora a data, não lembro. Na década de 60 que isso mudou. É, isso aí. 1962. Então, em 62, olha só, é sem muito a permissão. recente. Podia viajar sozinha, mas tinha que ter a permissão do pai ou do marido. Logo não podiam viajar sozinha, né? Viajar sozinhas, assim. As mulheres precisavam pedir que algum homem fosse o seu pai ou então o seu marido. Por quê? Porque a mulher ou ela pertencia ao pai ou ela pertencia ao marido, né? Então, enquanto ela não casasse, ela pertencia ao pai. A partir do momento que ela se casava, ela era passada para o marido. Então, tinha que ter ali, né, por escrito, uma autorização, igual a criança tem, né, o menor, né, tem a autorização ali do responsável legal, que autoriza a viajar. Então, a mulher, até ali a década de 60, ela tinha que ter essa mesma autorização para viajar. E aí, a partir da década de 60, de 62, a gente passou a poder viajar sozinha. Então, gente, isso é um marco histórico, né, isso é realmente político. A gente poder viajar sozinha. E a gente talvez não se dê conta hoje de como isso foi uma conquista, né? De como isso é importante. E aí a gente talvez lide com isso tirando por menos, né? Como se isso não fosse tão significativo e muitas vezes entendendo isso como uma solidão, como se isso fosse uma coisa negativa, triste. Nossa, tadinha de mim, não posso viajar, não tenho companhia, que pena. Eu já vivi isso, eu já fiquei triste muitas vezes por não ter com quem viajar. Você já viajou porque não tinha com quem viajar? Já deixei de viajar. Tá. Não, eu já deixei de viajar por não ter com quem viajar. E aí, assim, eu acho que quando eu comecei a viajar sozinha, foi meio assim, ai, que droga, não tem ninguém pra viajar comigo, vou sozinha mesmo, sabe? Não foi uma escolha, foi falta de opção. Foi falta de opção. Então, vou sozinha mesmo. E aí, fui sozinha, cheia de medo, né? Já tinha... Não lembro com que idade isso começou a acontecer, mas já tinha dinheiro meu para fazer isso, né? Já era autônoma, né? Já morava sozinha. Morar sozinha também, né? É uma conquista. Sem estar casada. Né? Sem estar casada. Sozinha, né? Eu acho que é uma experiência incrível também. Então, já morava sozinha e aí comecei a viajar sozinha. E aí, primeiro viajei sozinha de ônibus para... cidades próximas, né? E depois fui viajar sozinha de avião dentro do país para encontrar alguns amigos, assim, né? No lugar onde eles estavam, né? E depois fui viajar sozinha. Então, assim, era um viajar sozinha no trecho, né? Mas eu ia encontrar amigos e depois fui viajar sozinha para estar sozinha, né? Que a primeira vez foi pro mestrado que eu fui. Aí eu fui pro exterior, né? Fui para Portugal e fui sozinha, né? E foi desafiador, mas foi incrível, né? Foi uma mistura de sentimentos, de medo, de um monte de coisa. Muito bom. Você, me conta. E você falando desses marcos, que eu acho que são muito importantes pra gente pensar também, que não é porque a mulher não queria escolher ou não tinha uma necessidade, não era possível, né? Não era permitido. E se a gente pensa que a gente escolhe, gosta e quer o que é apresentado como possível, isso não era apresentado, isso não é para mim, isso não vai virar um desejo, não vai virar um querer. E na década de 70 que a gente foi ter direito a ter uma conta bancária e cartão de crédito.
Então, também, como escolher viajar sem ter uma independência financeira, já que tinha que ter uma permissão de alguém que ia bancar pra mim. Aí eu ia ter que querer que esse alguém aceitasse, eu ia ainda bancar pra mim, né? Ainda me dá dinheiro. Então, acho que a gente fala de lugares que são recentes, momentos recentes. Então, muito recente. Então, falar de uma mulher que viaja sozinha hoje ainda vai causar um estranhamento muito grande. Ainda é algo revolucionário, transgressor, eu diria. E a gente, nós somos essas mulheres que já viajaram sozinhas e se vê nesse lugar. E aí, sozinha, e pensar em sozinha também sem um homem acompanhando, com uma amiga, com uma outra mulher. Porque tem uma coisa que eu sempre lembro, que eu vi o Mário Sérgio Cortella, Cortella, né? Falando sobre um jornal parisiense que falava de mulheres assim. Lá vai uma mulher andando sozinha, lá vão 2 mulheres andando sozinhas. Quantas mulheres precisam estar juntas para entender que elas não estão sozinhas? Eu achei isso maravilhoso. Impressionante. Maravilhoso, porque não fala assim um homem andando sozinho, é um homem andando. Uhum. Então, a ideia de que tem que ter um homem acompanhando para a mulher não estar sozinha. E aí a gente entende o quanto é político esse viajar sozinho, ou esse fazer algo sozinho. Uma mulher viajando. Né? Então, uma mulher, aí a gente pode abrir, a gente tá falando de viagem, mas a gente pode expandir pra tomar um café sozinha, ir a um bar tomar uma cerveja sozinha. Ir ao cinema sozinha. Né? É incrível ir ao cinema sozinha, ir ao cinema. E aí a gente tá falando de algo que pode ser incômodo, transformador, desafiador, enfim, pra cada um. E a gente tá falando o quanto isso também diz pra sociedade, pras outras mulheres e pras outras pessoas, que a gente pode frequentar e ocupar esses espaços sozinhas. Então, a gente não está dizendo que todo mundo vai ter uma experiência maravilhosa viajando sozinha e vivendo sozinha em algum momento. Não, pode que para você não seja interessante, mas a gente está dizendo aqui do quanto isso também é apresentar para os outros que a gente pode, não só pra gente. E não que a gente precise que os outros legitimem, mas é uma conquista muito importante, porque isso é dizer que a gente pode estar sozinha e bem, que a gente não precisa que ninguém diga quem a gente é, nem um filho, nem um marido, né? Porque esse lugar que a mulher tem que ter um outro para cuidar, para ela existir. Se ela cuidar só dela, ela não tem valor. E não, a gente cuidando da gente, a gente tem valor. A gente é inteira também. E pode fazer as próprias escolhas, né? E eu acho que é esse o grande incômodo, né? Quando a mulher, ela escolhe o que ela quer fazer sem precisar cuidar de nada, né? Sem precisar arrumar nada ali. Sem ter nada aprendendo, sem ter nada dizendo... sem ter nada por... Sabe? Por fazer, né? Então, E pelo outro. Eu acho que eu diria que é perigoso demais ter uma mulher tão livre, né? Sim. É perigoso demais ter uma mulher tão ali, né? E aí... Tão dona de si. Somos perigosas. Exatamente, né? Tão livre, tão dona de si, tão ganhando o mundo, né? Uma mulher não pode ganhar o mundo. E isso, né? Esse espaço geográfico mesmo, né? Exatamente. É porque ela vai ganhar o mundo se ela não tiver ninguém para cuidar. Porque quando ela tem alguém para cuidar, é um empecilho para ela ganhar o mundo, né? Primeiro, os empecilhos foram ela não poder viajar sem autorização, ela não ter liberdade financeira, né? Ela não poder ir e vir. A partir do momento que ela pode ir e vir, a gente vai colocar para ela o empecilho de ter que cuidar. Então, ela tem que ter... pelo menos tem que ter o filho, né? Ela tem que ter o marido, né? Aí, agora a gente pode até dizer que ela tem que ter a carreira, né? Então, ela tem que ser muito bem sucedida, né? Já que ela não tem o filho. Se ela não tem o filho, então ela tem que ser a CEO, então, né? E aí ela tem que ter muito dinheiro, né? E aí, o que é ganhar o mundo? Né? Ganhar o mundo hoje, então, para a mulher é ganhar muito dinheiro, né? Que interessante isso, né? O que é ganhar o mundo, afinal? Para cada um ganhar o mundo vai ser uma coisa diferente, né? Muito bom. E pensar assim, e aí você fala da mulher ganhando dinheiro, que eu acho que também é algo que dá incômodo, né? Traz muito incômodo, porque a mulher não pode ser ambiciosa. Ela tem que querer menos, ela tem que ser menos. Uma mulher ambiciosa, ela é uma mulher solitária, né? Uma mulher que ela deixou de fazer outras coisas que ela deveria ter feito como mulher, de cuidar do filho, estar com o marido, pra viver a carreira dela. A mulher não pode querer. Não pode querer. Na verdade, ela pode fazer o que quiseram pra ela. Então, assim, o que querem pra ela? Casar, ter filho, né? Então, assim, se ela quer casar e ter filho, na verdade, ela não quer. Elas quiseram pra ela já, né? Então, assim, se ela quer isso, ela só reproduziu o querer do outro pra ela.
né? Então, assim, se ela quer ser CEO, se ela quer ganhar muito dinheiro, se ela quer comprar uma lancha, se ela quer ter o carro tal, já não é mais o querer do outro. Não. Então, aí já é um problema. Se ela quer viajar sozinha... Aí ela tá masculina, né? Exatamente. Se ela quer viajar sozinha, já não é mais o querer do outro para ela, já é o querer dela. Eu lembrei que quando eu cheguei em Portugal da primeira vez, para passar na imigração não foi fácil. E eu cheguei, na verdade, não foi só em Portugal. Eu fui à Irlanda primeiro, depois eu fui a Portugal. E tanto na imigração de Londres, primeiro eu cheguei por Londres, fui à Irlanda, depois fui a Portugal. A primeira imigração, olha que interessante, porque eu não cheguei sozinha. Quando eu cheguei em Londres, eu estava com um amigo junto comigo, porque a gente foi no mesmo voo, mas lá a gente se separou. E aí, na imigração de Londres, eu entrei muito fácil, não me fizeram pergunta nenhuma, eu estava junto com ele. Que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu cheguei na Irlanda, eu estava sozinha, mas eles me perguntaram o mundo. E quando eu cheguei em Portugal, eles quase não deixaram entrar, alegando um monte de coisa, porque eu estava com visto, eu fui para fazer mestrado, mas estava com visto de turista, enfim, porque eu não ia ficar tempo suficiente para ter visto de estudante, enfim. Mas no fim das contas eu entrei. Das vezes que eu já voltei lá com o meu marido, eles nunca me fizeram uma pergunta. Uma. Eles só pegaram meu passaporte e carimbaram. Nunca fizeram pergunta nenhuma. Que loucura, sabe? Porque eu já fui em outros países. Não, né? É uma coincidência, né? Isso diz né? Isso é. Eu nunca tinha parado para fazer essa análise, assim, tô fazendo isso agora. Então, que interessante, né? Assim, uma mulher que viaja sozinha, ela incomoda a imigração. E assim, eu sei que tem questões políticas, né? Que eles precisam avaliar, se a mulher vai querer se mudar para lá, enfim. Mas não interessa, até essa avaliação, ela já é uma avaliação machista, ela já é uma avaliação de que uma mulher tá querendo fazer isso ou aquilo, quer se mudar para lá, enfim. Então, a gente tem uma mulher livre que incomoda. A mulher livre, ela tá sempre incomodando, né? E aí, o poder libertador, né, de viajar sozinha, ele tá para além de... Não que seja pouco, mas tá para além da viagem em si. Porque não é pouco, mas... só para falar, assim, né, ilustrativamente, é empoderador demais você se perceber no lugar de estar fazendo aquilo que até então eu achava que eu precisava que alguém estivesse comigo. Nem que se alguém tivesse que ser um homem, mas até uma amiga comigo, qualquer sabe? pessoa junto, assim. Não, tem muitas camadas, porque aí é isso a gente pensar desse lugar histórico, social, cultural, político. E pensar também na singularidade de como isso, assim, é você olhar pra você e falar assim, cara, sou eu por mim mesma aqui. O que eu gosto, o que eu quero. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada. Ai, gente, maravilhoso. Inclusive, depois eu tive dificuldade de viajar com outras pessoas, tá? Porque assim, aí eu tenho que fazer o que a pessoa quer. Ai, que aí você saco, tem que acordar, dá licença aqui. Né? Mas é legal porque, pra além porque olha só, amiga, a gente tá falando de um incômodo de estar com o outro e decidir, mas tem um incômodo também de você não botar a culpa no outro se der errado. Tem um incômodo também de você ter que pensar tudo sozinha e lembrar assim, cara, ou lembrar, ou descobrir, ou se aproximar do que eu gosto, o que eu quero. Não tem ninguém pra me lembrar do que eu gosto. Não tem ninguém pra eu falar assim, você quer fazer tal coisa? Não, sou eu comigo mesma. E isso é tão interessante porque, por mais que você não queira fazer de novo, eu acho que é uma experiência que é válida, né? E aí eu não quero direcionar que tem que fazer isso, mas de fazer algo com você sozinha, porque essa presença que em outros lugares com outras pessoas vai ser muito interessante, mas vai ter de uma outra forma, porque você se revela a partir do outro, é muito importante. Mas você também precisa desse espaço do silêncio com você. E aí, falando das minhas, eu tenho muita coisa com viagem, né? Acho que a viagem, pra mim, tem um lugar muito, muito importante na mulher que eu me tornei. Na noção do que é feminismo, na noção de tudo, assim. Pra mim foi um portal que se abriu viajar, né? Só dirigir, pra mim, teve essa mesma, foi muito importante. Foi um marco na minha vida quando eu comecei a dirigir, que abriu, assim, portas e a outro depois disso foi viajar. Morar sozinha foi outro e viajar sozinha foi outro. Só porque acho que são marcos interessantes que tem muita semelhança em alguns aspectos. Muito, né? E você vai entendendo ali, vai compreendendo e vai abrindo, caramba, é isso, caramba, eu sou assim, caramba, eu gosto disso, eu quero isso tem a ver comigo, eu não preciso mais fazer aquilo, cara. Enfim, vai abrindo e eu fui pensando nesse episódio, lembrando que a minha primeira viagem sozinha, foi eu me decidi numa Copa do Mundo. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, um negócio. Falei, quer saber? Eu não quero mais ficar aqui não, em Campos não. Eu vou pra Búzios. Davi, quer ir comigo? Não, tô indo. Peguei um ônibus sozinha, minha mãe tinha uma casa lá ainda. E fiquei 3 dias sozinha no condomínio em Búzios. Isso foi a primeira e super bem.
E aí eu lembrei, porque pra mim eu ia falar assim, minha primeira viagem sozinha foi a viagem internacional. Não, essa contou também. Só que eu não tinha me dado conta que essa contou, porque eu não me preocupei com o que iam pensar de eu ir sozinha. Eu não perguntei o que ninguém achava. Eu só fui. E ninguém entendeu, com certeza. Porque agora eu tô pensando aqui, que depois realmente ficaram me perguntando, assim, se eu tava bem, né? Ficou uma preocupação, gerou uma preocupação do que essa pessoa vai fazer na Copa do Mundo sozinha lá. E aí depois foi pra Argentina, que foi minha primeira viagem, que é internacional, sozinha, que eu decidi fazer a pós lá. E quando eu fui, eu lembro que eu tava tão em paz comigo, isso foi muito interessante, porque eu não falava a língua. Eu podia estar muito preocupada, porque além de ser mulher e viajar sozinha, aeroporto, tudo sozinha, eu não tinha uma habilidade com a língua, eu não tava preocupada com isso. Quando eu fui eu também não fiquei preocupada, não. Nem um pouco. E eu acho porque eu comecei a perceber que eu não tava preocupada quando me perguntaram sobre isso. Falei, não. Você sabe espanhol? Não. Mais ou menos, assim. Eu falei, eu tenho um Google Tradutor. Eu também, eu tenho Duolingo, enfim, do meu jeito. E aí eu fui, eu lembro que eu cheguei. Eu acho que a gente estava muito apropriada de si, assim, muito segura. Já era um momento que aquilo, é isso que é interessante pensar, aquilo era já estava aberto, tava construído ali, já. Né? E quando eu cheguei, eu lembro que no outro dia eu andei como se eu já conhecesse a cidade, enfim, eu me apropriei de mim de uma forma. Só que o que eu fui entendendo, Gabi, conversando, até com você naquele dia que a gente pensou, vamos falar sobre isso. E olhando para as viagens que eu fiz sozinha a partir disso, e cada viagem que eu voltava eu fazia uma tatuagem, tá? Isso é interessante. E não era por impulso, nem era por emoção, era realmente assim, apropriado de que aquilo fazia um sentido. Essa foi depois, o avião foi depois, o feminista foi depois, sempre depois de uma viagem. São marcos, assim, de alguma coisa que acontece, que se abre em mim e aquilo dá a passagem pra tatuagem, pra ser uma coisa que é tão minha que eu quero deixar registrada no meu corpo. Não é só o corpo de eu ter aquele espaço ali, é o corpo mesmo que vai ficar aqui como um registro da minha história. E aí só que eu fui vendo, e aí isso me incomodou um pouco, mas depois eu entendi que todas as minhas viagens que eu fiz sozinha tinham muita utilidade. Não era uma coisa só assim, decidir sozinha. Fora agora, pensando aqui, a primeira não teve utilidade para Búzios, não teve. Realmente, aquela ali não teve, agora lembrei dela. Mas as outras, que foram mais tempo, todas assim, eu ia fazer um doutorado, eu ia fazer um congresso, eu ia trabalhar. Aí parece que justificava a minha ida sozinha. Então isso me incomodou a princípio, mas depois eu pensei. Mas talvez isso fosse necessário para abrir esse caminho para mim, né? Fosse necessário. Talvez se não fosse assim, isso não ia se abrir. Então não tira, não deslegitima esse momento. Mas é legal pensar que me desafiou a falar assim, não, agora eu quero ir, porque eu não tenho nada para fazer e eu quero ir. E eu quero devolver pra você, mas você percebeu isso. O quanto é interessante quando você viaja sozinha também, que você não tá sozinha sempre. Você se abre pra conhecer pessoas. Pelo menos comigo é assim. E eu fico muito mais atenta aos outros em alguns momentos, embora às vezes eu não queira falar com ninguém, as pessoas venham. Isso é uma outra questão também machista, de achar que a mulher tá ali disponível, né? Isso é um problema. Mas eu digo mesmo de outras mulheres. Quando eu fui pra Natal, tinha uma outra mulher sozinha, e que talvez se eu tivesse com outra pessoa, eu não ia me conectar com ela, porque eu já tava com par, você acaba não olhando pros outros, você acaba não estando muito aberta. Eu tava aberta e a gente construiu uma relação legal, num congresso também, que eu fui, Então acho que é isso também, você tá muito mais aberta a olhar para as coisas, estar com os outros. Quando você está com alguém, você até olha, mas é diferente, você já tem ali um preenchimento, você já tem um lugar de apoio, você já tem um acolhimento. E a gente, ser humano, por mais que esteja sozinha, em alguns momentos a gente precisa falar alguma coisa com alguém, viver aquela emoção com aquele alguém ali presente, né? Engraçado, eu nunca fui de conhecer gente, não, nas viagens, não. Engraçado que eu olhei pra sua cara e eu vi que você tava assim. Eu tava aqui pensando, não, de conhecer ninguém. Né, não, eu nunca viajei pra conhecer ninguém, não, querida. Não, eu não viajo pra conhecer, amiga, a coisa acontece. Sim, não, mas nunca fui, não sou essa pessoa que se abre pra conhecer gente. Então, não, só que não. Não, o que já aconteceu foi de em viagens eu usar aplicativo de relacionamento e conhecer gente em aplicativo de relacionamento. Mas, na verdade, eu acho que até não acontecia muito, não, porque eu sempre enrolei muitas pessoas, eu sempre demorei muito pra conhecer. Já aconteceu de eu conhecer, assim, de dar match e aí começar a conversar, porque deu match pela localização, e conversar léguas de tempos e encontrar depois de léguas de anos, entendeu? Porque eu enrolava as pessoas pra caramba, a pessoa, né? Eu era desse perfil. Mas aí
Porque eu precisava conhecer profundamente pra ter interesse, entendeu? É por causa disso. Só porque Sim. na época eu era enroladeira. É porque realmente eu precisava ter interesse suficiente no perfil da pessoa, entendeu? Mental. Tinha que ter uma identificação. Exatamente. E tal. E aí, mas olha o que eu lembrei, que você falou aí da sua infância. Você falou que é da infância. Nada da infância, não. Oi? Não foi da infância. Eu que fui na infância. Você falou da sua primeira viagem. Tá. E eu fui na infância. Não fui nada de infância. Eu fiquei assim, gente, eu tô muito doida. Eu tô falando coisas que eu não tô lembrando. Eu que tô doida. Eu lembrei de outro episódio que você falou de infância. Eu voltei na infância agora, não sei, Vai porque lá. não tem nada a ver com Só infância. vai. Deve ter em algum momento. Mas eu lembrei da minha primeira viagem. Eu tô com infância na cabeça, que primeira viagem, infância, primeira viagem, nada a ver. Mas na minha primeira viagem, sozinha. Que Joaquim. Deve ser. Mas na verdade não foi a primeira não foi tipo assim, eu tô com infância, olha que interessante, porque foi a primeira viagem, mas eu não era tão mais velha, olha que interessante, porque eu era mais nova. E veio essa palavra de infância. Sentisse eu tinha 21 anos, demais, exatamente. Eu tinha 21 anos, mas na verdade acho que me tratavam como muito imatura, acho que é isso. Eu tinha 21 anos, eu tava no último ano de faculdade e não foi uma viagem a lazer, não. Eu estava no último ano de faculdade, eu tinha que tomar posse no estágio que eu tinha passado do estado, e eu tinha que ir ao Rio. Eu morava em Campos e tinha que ir ao Rio tomar posse, porque eu tinha que assinar lá no estado. E aí eu tinha que ir de ônibus. E eu fui sozinha. Foi a primeira vez que eu fui ao Rio sozinha de ônibus, e lá, assim, foi bem assustador, porque eu não conhecia o Rio, assim, né? E aí eu cheguei lá e eu tive que pegar um táxi para ir pro lugar onde era. E era na Central do Brasil, era no prédio do relógio, lá da Central. E aí, assim, era um terror ao meu redor, da minha família. Por isso que veio essa coisa da infância, entendeu? Sim. Porque era minha família, assim, nossa, mas que perigo. E foi bem assim. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha. E eu lembro, e o que me marcou foi porque eu lembro que eu tive eu sou muito ousada, eu tenho isso. E eu lembro que eu fui muito ousada, porque na volta, e pão dura também eu sou. E na volta, eu falei assim, eu não vou pagar táxi, cara, pra ir embora. Me falaram lá no lugar que eu tomei posse, na secretaria, que se eu pegasse um ônibus na frente da central, o ônibus me deixava na porta da rodoviária. Eu falei, eu não vou pegar táxi. Eu vou pegar esse ônibus na porta da central. Me falaram qual era o ônibus. E aí, eu ousadamente fui lá e peguei o ônibus. Falei, eu vou atravessar a rua. É só atravessar a rua, cara. Eu vou atravessar a rua, vou pegar o ônibus, vou guardar o celular. Isso deve ter sido 2011. Foi o que eu fiz. Desci na porta da rodoviária de ônibus. Fui de ônibus. Papai e mamãe ficaram sabendo só depois que tudo ocorreu bem. Entendeu? E aí deu tudo certo. E aí eu voltei. Mas isso foi minha grande experiência ali, assim, que eu acho que ali abriram as portas, assim, né, assim, pra mim. Porque aí eu comecei a ir muito ao Rio, né, eu tinha uma amiga que morava no Rio, e então eu ia muito pra casa dela, eu frequentei muito o Rio de Janeiro, assim, depois que eu me formei, eu trabalhava em Campos, morava em Campos, mas eu passava quase todos os finais de semana no Rio, assim, né, eu vivia no Rio. Porque eu não me identificava com a vida em Campos, então eu trabalhava em Campos, mas eu vivia a vida que eu vivia era no Rio. Então era muito isso, assim. Então eu vivia no Rio sozinha. Era isso, não era muito sozinha, porque eu tinha uma amiga lá, né? Então, mas eu ia pra lá, era muito isso, assim. Eu lembrei disso. Não, mas é muito legal quando você fala, né? É infância, mas não é infância, mas o quanto a gente traz também, que já falaram que é perigoso, não vá sozinha, pensa nisso. E que realmente também faz sentido. A infantilização, né? A infantilização. E também, Gabi, pensando aqui, eu já falei desse livro aqui, da Rebecca Solnit, sei lá, não sei como que fala o nome dela, não. Que eu falei, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Ela tem um livro também que é incrível, que é a arte de caminhar, a arte do caminhar, que fala sobre caminhar, sobre andar, e quem que pode andar. Quem que pode ocupar determinados espaços? E aí você vai entender o link que eu vou fazer com isso. Como também é político esse andar. Sabe, assim, esse andar, esse caminhar livre, muitas vezes é bem-vindo, é reprimido, é punitivo. Como é esse andar? E aí eu lembrei, porque é essa história de não vá sozinha, cuidado, que a mulher ouve desde muito nova, todos os perigos de que é o caminhar livre pelas ruas. A própria arquitetura e geografia, enfim, da rua, não é para ser muito benéfico, e não é para ser muito seguro para as mulheres. É muito legal. No livro ela mostra isso. E aí o homem negro, a mulher negra, aí fala de toda essa questão de raça, de classe também, do que é esse caminhar. Que legal. Que é algo criativo, que é político,
Mas, né, que pode também ser muito punitivo. E aí, quando uma mulher aí me veio aqui, eu na academia essa semana que me veio. Não tem nada a ver com viagem, mas tem a ver também porque é esse lugar de transitar, esse movimento, né? Onde você pode estar. Que eu falei assim, eu queria muito, minha casa da academia dá uns 10 minutos andando. Dá pra eu ir andando. Só que eu estava com uma roupa de academia, que a gente sabe que uma mulher anda na rua com uma roupa, né, que é apertada, que mostra o corpo. E eu estava com o meu celular. Beleza. Aí eu ainda falei assim, cara, eu acho que eu vou andar. Aí o personal, o professor falou assim, é tranquilo aqui. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pra você. Você como tranquilo homem. Pra quem, né? Então é isso. E quando eu li esse livro, eu pensei muito nisso. Quer dizer, na verdade, nisso eu lembrei desse livro que eu li. Do quanto caminhar, pra cada um, tem uma expressão, e é só um caminhar. Pra ele, aqueles 10 minutos, tranquilo, com o celular ou não. Pra mim, com o celular ou não seria tranquilo, porque os medos só que mudariam. Com o celular, eu tenho medo também de roubarem meu celular. Mas sem o celular, eu tenho medo de fazerem algo comigo. E aí tem os olhares, e aí tem outras coisas que incomodam para além de chegar até você. Então, que caminhar é esse? Quando a gente viaja, a gente percebe muito isso. Sim. Quando a gente viaja sozinha, sendo mulher... Sim. Nossa, você tá sozinha, não está disponível. É tudo diferente, Eu vou contar rapidamente um episódio de vinho. Eu num lugar, falei, cara, eu adoro esse lugar. Quero ir lá sozinha tomar um vinho. Tinha uma galera pra sair, mas eu não queria sair com ninguém. Que era a galera da faculdade, eu queria tomar o vinho sozinha. Fui pro lugar, sentei, tava rolando um som maravilhoso, uma mulher cantando lindamente. Eu lá sentei e pedi o vinho. Veio um responsável lá pelo local e falou assim, oi, ele já me conhecia mais ou menos, que eu já tinha ido lá numa outra vez. Ele falou, mas só que eu não consegui entrar porque tava cheio. Você voltou, que bom. Vou te dar uma taça de vinho cortesia. Eu não queria cortesia, eu queria pedir o meu vinho. Mas eu fiquei quieta. Ele quer fazer uma cortesia. Mas o que eu pensei? Eu sei que isso, pra muita gente, até, né, outras pessoas me falaram, isso é de praxe, é tranquilo, mas pra mim não foi. Porque ele trouxe a taça pronta. Ele não trouxe a minha taça, pegou o vinho, abriu e colocou. Você acha que eu consegui tomar aquela taça sendo mulher? Eu olhei aquela taça, eu fiquei. Eu e a taça e a mulher cantando. Eu queria sair, tomar um vinho, ficar aqui. Só que eu achei aquilo tão incômodo, porque eu estava sozinha numa mesa com uma taça que me deram. Não dá pra... E ele estava no outro... Aí ele deixou a taça e foi para uma outra mesa com os outros homens. Era um local que podia ser tão legal. Não e foi tão tóxico que eu não tomei a taça, eu levantei e fui embora. Então, assim... Também tem isso, né? O viajar sozinho. Talvez se eu tivesse com uma outra pessoa, isso não acontecesse. Talvez. E nem deveria ser homem. Talvez com uma outra mulher a gente conseguisse se enrolar de uma forma. Mas sozinha você também fica muito vulnerável. E aí, quem que pode estar sozinho? Então, para pensar numa viagem sozinha, como mulher, a gente também tem que pensar em muita coisa. Não só em querer ir. Em que segurança a gente vai ter, em que local a gente vai ficar, em que horas a gente pode sair. Né? É interessante que você trouxe isso agora e me fez pensar que eu moro fora da casa dos meus pais, já morei em república, né, dividindo apartamento, então eu moro fora da casa dos meus pais eu dividi com outras mulheres. Fora da casa dos meus pais desde que eu tenho 25 anos. Então, pensando sobre isso agora, eu construí para mim uma rede, uma coisa de proteção. Acho que muito cedo, assim, né? E não tive relacionamento amoroso, né? Que fizesse algum tipo de papel nesse sentido de ser um homem que me protegesse, né? Então, desde essa idade, eu não tive essa figura protetora masculina, que é a figura que faz esse papel ali, né? Na nossa vida. Então, eu ocupo os espaços, eu sendo a minha própria protetora, há bastante tempo. Então eu percebo, porque você estava falando isso, e eu fiquei aqui refletindo desde a hora que você perguntou se eu fazia amizades nos lugares que eu viajava. E eu fiquei observando, porque eu frequentei sempre muitos de sair sozinha também na noite, assim. Mas eu nunca frequentei boate porque eu nunca gostei, eu nunca saí à noite assim. Eu sempre gostei de ir a barzinho, porque teve uma fase que eu tinha vontade de sair, mas eu não tinha companhia, porque todas as minhas amigas eram casadas, ou então as minhas amigas queriam ir pro pagode. E tem uma coisa que eu não gosto nessa vida, você sabe, é pagode. Eu nunca gostei, gente, assim, não tenho nada contra, eu só não curto. E tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é pagode. Então, você vê, eu falei que a gente é muito diferente já.
Eu não gosto, só não curto. Não é um som que eu gosto de samba de raiz, eu Samba curto. também gosto. Mas eu só não gosto, gente. Só não curto. Ah, você não gosta de um belo? Amiga. Sinto muito, gente. Volta. Só não curto, sabe? Aí chegou até um momento da vida que eu comecei até a ir nesses negócios, só porque, né? Mas então, eu não tinha com quem sair. Eu falei, cara, eu vou sozinha. E aí teve umas 2 vezes que eu fui num barzinho assim, sentei sozinha na mesa e aconteceu de vir alguém. Então, eu criei em mim uma linguagem corporal e eu passei a me vestir de uma determinada maneira e criei uma linguagem corporal e fiz tudo isso que as pessoas não se aproximam de mim. E você sabe disso. Você sabe que eu sou uma figura que as pessoas lidam comigo com muita distância. Eu sou assim até hoje. Sim. As pessoas me tratam com muita distância, com muito respeito, uma coisa assim, uma coisa meio... Porque eu nunca tinha parado muito pra pensar sobre isso, mas acho que faz todo sentido o porquê disso. Acho que é um pouco por aí, assim, né? Sim. Meio que uma blindagem, né? Pra que as pessoas não invadam o meu espaço em vários aspectos. Eu acho que esse é um dos aspectos. Eu lembro que quando eu fiz prova pra tirar carteira de motorista, que foi uma das grandes liberdades da minha vida, pra gente encerrar, eu tentei fazer a prova 3 vezes. Eu já dirigia. Eu dirigia sem carteira. Eu sou muito fora da lei, gente. Eu sou uma pessoa bem fora da lei, tá? Bem transgressora. Eu sou mesmo, assim, quando as coisas a lei não faz sentido pra mim, sinto muito pra lei. É real, é verdade. E a lei não fazia sentido pra mim, porque eu sabia dirigir, sinto muito, querida, né? E aí eu dirigia sem carteira. Eu tentava fazer a prova, não passava. A prova, gente, tentando. A prova é uma grande fraude, porque eu só dei a seta pro lado errado, porque eu tava nervosa com 2 pessoas dentro do carro olhando pra minha cara, assim, né? É aquele momento que você não sabe dirigir, mas né? na vida você exatamente. sabe. E nunca, sempre dirigi muito bem, obrigada. E aí, nas 2 vezes eu fui sozinha fazer a prova. Na 3ª vez a minha mãe falou pra mim assim, Gabriela, seu pai vai junto com você. E eu falei, que absurdo! Mas meu pai foi junto comigo. Eu passei nessa 3ª vez que meu pai foi junto comigo. E meu pai foi lá e falou se apresentou junto comigo, sabe? Com o professor e tal. Foi a vez que eu passei. E assim, de fato, as coisas que eu perdi não eram coisas que faziam sentido eu perder. Foi tipo assim, sabe? Ele fez vista grossa ou não fez para as coisas que eu perdi, entendeu? E por que eu falei disso? Porque foram coisas desse... dirigir, né? Dirigir foi libertador. Então, foram essas coisas que me foram fazendo criar. Eu precisei fazer essas coisas para poder eu viver a minha vida. Então, eu tive essas coisas de blindagem, né? Pra poder viver com liberdade nas coisas que eu precisei ir conquistando, né? Então, para conquistar as coisas, eu precisei ser livre. E para ser livre, eu precisei conquistar as coisas. Então, eu precisei desse respeito do outro diante do meu espaço. Eu precisei poder sair sem ninguém vir me abordar, me perturbar. Sim. Precisei poder viajar para ir fazer o mestrado, né, sem ter gente me importunando, sem ter essas coisas acontecendo, para poder entrar no Uber em paz, sem ficar com um monte de medo, me atrapalhando de ir e vir, me impedindo de ir e vir, porque não é só o outro, o medo também atrapalha, né? Sim. Então eu acho que eu criei essa capa dessa imagem aí que faz com que as pessoas tenham uma certa distância de mim, que é verdade, isso é real na minha vida, mas que foi uma necessidade para que eu também conseguisse fazer esses movimentos, sabe? Muito bom. Eu acho que é um pouco disso também. Muito bom. E a gente vai caminhando para o final, mas é pensar nisso que você está falando, é pensar assim, o quanto uma mulher que chega ocupando um espaço, sorrindo, sendo educada, ela pode ser vista ainda mais como disponível, exatamente, né? E é isso que você está trazendo, você precisar. Que talvez você pudesse ser assim, essa seria você também, não, hoje né? eu posso, porque hoje eu tenho uma aliança no dedo. Olha isso. Entendeu? Assim, eu até não posso, né? Porque de repente vão achar que eu tô disponível sendo casada, né? De repente não, assim, vai isso, achar assim, essa mulher tá sozinha, sem o marido deixa ela estar aqui, enfim. Mas com filho e tudo mais, a coisa fica mais... As pessoas aí você respeitam. é uma mulher respeitável, né? Exatamente. Mas é isso, assim, eu acho que o viajar sozinha, ele pode... Você estar com os outros é revelador, e estar sem os outros também.
E aí estar longe também é um momento de você se encontrar com você. Então, viajem, vivam com os outros, sozinha. Faça o que faz sentido pra vocês. Mas acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter, até pra dizer que não vai fazer mais, mas pra viver, né? Você disse que você não queria induzir ninguém a fazer isso, não, mas eu quero. Ai, gente, faça. viaja sozinha assim, vai, viaja, no vai. fundo eu quero, faz e por se mim, quiser amiga. dica, manda mensagem de inbox aí que a Por gente... favor, inclusive de segurança, né? De pensar em como fazer porque isso, é acho que é legal. necessário, viu? Tem, aqui, rapidinho, tem um Instagram, tá? De mulheres que viajam, eu achei. Eu vou colocar na descrição. Arrasou. Muito interessante. Muito bom. Beijos.